Vamos responder que sim. Mas será que é uma fé igual a essa que Abraão tinha? A mesma fé que ele teve? Quando Deus chama ele, em seguida lhe faz uma promessa. Será que nós verdadeiramente temos uma fé como a de Abraão? Ele é um ícone da fé, um grande exemplo de fé para as nossas vidas que nós devemos seguir. Bons exemplos devem ser seguidos, sim. Mas igual não é. Porque o chamado também não é igual. O propósito de Deus na vida de Abraão não é igual ao propósito que Ele tem em nossas vidas. É diferente para cada um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero deixar para vocês lições de grande valor para as nossas vidas. Nós vamos falar hoje apenas pelo chamado de Abraão. O versículo 1, se nós formos separar ele e falar por detalhes, a gente vai entender que tem muita coisa, tem muita revelação na palavra de Deus que muitas das vezes nós lemos rapidamente e passa desapercebido. Primeira coisa, o Senhor disse a Abraão, aqui no primeiro versículo. Esse primeiro ponto ele é muito importante porque vai falar de diálogo, conversação, relacionamento, intimidade, comunhão, que hoje é primordial na vida de um cristão, como sempre foi na verdade. Porque todo aquele que tem diálogo, que tem um relacionamento com Deus, quando escuta a voz de Deus, ele conhece quem está falando com ele. Então, se Abraão ouviu a voz de Deus, é porque ele conhecia Deus, é porque ele se relacionava com Deus, é porque ele já tinha o costume de orar, de buscar. Eu sempre costumo dizer que nós não devemos orar incessantemente para que nós sejamos ouvidos, porque a palavra de Deus diz que toda oração é ouvida. Deus escuta a oração de todos, porém nem a todos ele responde. A grande diferença é que aqui não é Abraão que está falando com Deus, mas Deus vem e fala com Abraão. A Bíblia não relata de que forma ele se manifestou, se foi numa sarça, no vento, não, a Bíblia não diz. Mas diz que ele falou e Abraão ouviu. Porque nos próximos versículos a gente vai ver aqui no versículo 4 que ele partiu, ou seja, ele ouviu, ele recebeu o chamado, ele atendeu e foi. Então o primeiro ponto que é primordial para as nossas vidas, quando nós temos um chamado de Deus, é manter uma vida de oração, diálogo, intimidade com Deus. Para que quando o Senhor venha falar conosco, nós possamos atentar para a sua voz e entender, compreender o que é que ele está falando. A palavra diz que a boa ovelha conhece a voz do seu pastor. Há momentos em que nós passamos desapercebidos, porque ouvimos, mas não temos certeza se foi Deus que falou ou não. O inimigo também fala. Ele sopra no nosso ouvido, põe na nossa mente, põe no nosso coração, ele nos seta. Então, para a gente poder discernir se é Deus falando ou não, nós precisamos, como servos de Deus, ter vida de oração. Esse é o primeiro ponto, a primeira lição de grande valor que o nosso profeta, patriarca Abraão, tem para as nossas vidas. O segundo ponto aqui, quando Deus fala, sai da tua terra. Amém? Eu fiz o esboço aqui só para eu não me perder. Eu quero que você entenda que foi necessário. Tudo aquilo que Deus manda eu e você fazer é necessário para um grande propósito, certo? Agora, por que Deus manda Abraão sair da terra dos seus pais? A terra onde ele nasceu, sua terra natal. Quem sabe, como eu, só conheço a terra onde eu nasci. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu não tenho o costume de viajar para outro estado, outro país. Então, a terra que eu conheço é a terra onde eu nasci. Quem sabe Abraão também só conhecia essa terra, né? Então ele vivia ali num lugar chamado Ur. Acho que todos já conhecem a história de Jó, também habitava nesse mesmo lugar, terra dos caldeus. Os caldeus eram um povo idólatra, era um povo corrupto. Então há momentos em nossas vidas que Deus ele dá essa ordem, sai da tua terra, sai deste lugar. Porque para fazer uma grande obra em nossas vidas, nós não podemos estar na mesmice. Nós não podemos estar num lugar que pode vir a nos corromper. Num lugar de idolatria, num lugar de corrupção. O próprio pai de Abraão, ele construía estátuas, idolatria. Porém, Abraão não podia se corromper com aquilo, pois ele foi um homem escolhido para dali em diante
adiante, através da sua descendência, viria um que seria o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele não poderia nem mesmo nascer por ali, naquele meio. Então, quando Deus manda ele sair de dentro daquela terra, havia um propósito grandioso. Outro ponto muito importante: Abraão vai viver como um peregrino nesta terra. Ele sai de um lugar onde ele conhece para andar por um caminho que ele não conhece, segundo a direção e a ordenança de Deus. Aleluia. Muitas das vezes é muito difícil para nós abrir mão daquilo que nós conhecemos para viver o sobrenatural de Deus. Verdade. Então, quando Abraão sai daquela terra, ele está se desapegando daquilo que ele conhecia, daquilo que ele amava, da terra que viu ele nascer, crescer, né? Então é necessário a gente deixar, quando Deus manda, deixa, sai, é necessário. Quando Deus ele dá ordem, entenda uma coisa nessa noite, ele se responsabiliza. Abraão não morreu no meio do caminho. A gente vai acompanhar toda a trajetória de Abraão e Deus ali o tempo todo com ele. Quando Deus diz, eu sou contigo, eu tenho o costume de dizer, se Deus fala para mim, eu sou contigo, eu saio atropelando todo mundo. Brincadeira, tá, irmãos? Mas é uma forma de dizer, se Deus está dizendo que Ele está comigo, então Ele é responsável pelo que eu vou fazer daqui em diante, porque Ele é comigo. Então não é mais necessário eu temer, não é mais necessário eu olhar para trás, não é necessário mais eu lamentar pelo que ficou, pelo que não quis vir, pelo que se ausentou. Não é necessário, porque Deus, dali em diante, Ele vai prover tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que é preciso, para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada e chegar até o fim. Aleluia. Deus, Ele tem um tempo determinado para o começo, para o meio e para o fim da nossa trajetória. E se Ele diz que é conosco, então Ele está conosco. Nós precisamos ter essa fé e essa convicção. Quando o Senhor diz, sai do meio da tua parentela, zona de conforto. Muitas das vezes nós estamos confortáveis aonde nós estamos. A gente já está estagnado, acostumado com aquela mesmice, como eu falei há pouco. E não é isso que Deus quer. Muitas das vezes a gente pensa na nossa mente, basta eu congregar, basta eu ir para o culto, para a consagração, para as programações da igreja, eu sento, bato palma, dou glória a Deus, aleluia. E não é o suficiente, não é o que Deus quer. Quando Deus tem chamado nas nossas vidas, Ele não chamou ninguém para ficar sentado e acomodado, mas Ele chamou para um propósito. Há um período de tempo onde nós passamos sentados, sim, nessas cadeiras, para aprender, para absorver, para ser edificados e revestidos pelo poder da palavra de Deus. Posteriormente eu vou falar por que tudo isso, porque é necessário alguém sair para pregar a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se hoje nós estamos sentados aqui, que não seja por comodismo, mas pela sede de aprender da palavra do Senhor, para que nós possamos estar capacitados para sair e levar o ID do Senhor.